Acha que o caldo de ossos é a solução mágica para recuperar a força que sente a fugir-lhe por entre os dedos? E se eu lhe dissesse que há algo muito mais poderoso, mais acessível, e que provavelmente já tem aí na sua cozinha, escondido atrás de um iogurte ou de um pacote de bolachas? Vivemos numa época em que nos vendem soluções complicadas e caras, mas a verdade é que a natureza e a simplicidade guardam os maiores segredos. Eu sei o que é sentir que o corpo já não responde como antes. Aquele frasco de doce que se torna impossível de abrir, as escadas que de repente parecem uma montanha, ou simplesmente o medo de um dia já não conseguir levantar-se da sua cadeira favorita, sem ajuda. Esta perda de força tem um nome: sarcopenia, e é um ladrão silencioso da nossa independência e da nossa alegria de viver. Mas hoje vamos fechar-lhe a porta na cara. Neste vídeo, vamos desvendar os alimentos e os hábitos simples que realmente constroem músculo, que devolvem a força às suas pernas e braços, e que o vão fazer sentir-se mais jovem e capaz. Não vamos falar de pós estranhos ou dietas impossíveis. Vamos falar de comida de verdade, de pequenos ajustes na sua rotina que farão uma diferença gigante. E peço-lhe que fique comigo até ao fim, porque o último hábito que vou partilhar pode ser a peça que faltava no seu puzzle, algo que vai mudar a forma como encara as suas refeições para sempre. Vamos começar por desmistificar uma coisa. A força não vem de caldos ou de suplementos da moda, vem de tijolos. Sim, tijolos. Os nossos músculos são como uma parede que está constantemente a ser reparada. E os tijolos para essa reparação chamam-se proteínas. Se não dermos ao nosso corpo tijolos suficientes, a parede começa a ruir. É simples. E o primeiro alimento de que vamos falar é talvez o melhor fornecedor de tijolos que pode encontrar, especialmente quando o corpo está em modo de repouso e reparação. Estou a falar do queijo quark, ou, se preferir, do requeijão magro. Sei que pode não ser o alimento mais entusiasmante do mundo para alguns, mas o seu poder é absolutamente fenomenal. A magia do queijo quark está no tipo de proteína que contém. A maior parte é caseína, uma proteína de digestão lenta. Imagine que come um peito de frango ou um ovo. A proteína deles é como dar um impulso rápido de energia e material de construção aos seus músculos. É ótimo, especialmente depois de uma caminhada ou de algum exercício. Mas a caseína do queijo quark é diferente. Ela é como um fornecimento lento e constante de tijolos durante horas. É como ter uma pequena equipa de construção a trabalhar nos seus músculos enquanto você dorme ou descansa no sofá a ver a sua novela. Esta libertação gradual de aminoácidos, os componentes da proteína, previne que o corpo entre em modo de catabolismo durante a noite, ou seja, que comece a destruir músculo para obter energia. Para quem tem mais de 60 anos, este processo noturno de perda muscular pode ser um dos maiores inimigos. Combatê-lo é meio caminho andado para manter a força. Agora, como é que podemos tornar o queijo quark algo que realmente nos apetece comer? Esqueça a ideia de o comer simples e sem graça. Pense nele como uma tela em branco. Um dos meus lanches favoritos antes de dormir é uma taça com 3 ou 4 colheres de sopa de queijo quark, umas gotas de mel ou uma colher de compota sem açúcar, e um punhado de nozes ou amêndoas partidas. Fica cremoso, doce na medida certa, e o crocante das nozes dá-lhe uma textura fantástica. Outra ideia é usá-lo de forma salgada. Misture-o com ervas frescas picadas, como salsa e cebolinho, um pouco de alho em pó, sal e pimenta. Fica um patê delicioso para barrar numa tosta integral ou para usar como molho para palitos de cenoura. Não precisa de ser uma grande quantidade. Cerca de 150 gramas antes de dormir
é mais do que suficiente para ativar essa equipa de reparação noturna. A seguir a este superalimento, temos de falar dos nossos amigos humildes, mas poderosos, as leguminosas, com um destaque especial para os tremoços e o grão de bico. Em Portugal, os tremoços são o petisco de esplanada por excelência, mas raramente lhes damos o devido valor nutricional. São uma bomba de proteína vegetal e fibra. Um pequeno pires de tremoços pode ter tanta proteína como um ovo. São perfeitos para aquele lanche à meio da tarde, quando a fome aperta e a tentação de ir buscar umas bolachas é grande. Mantém-no saciado, alimentam os seus músculos e ainda ajudam a regular o intestino graças à fibra. E o grão de bico? Que maravilha de versatilidade! Não pense nele apenas como parte da sopa ou do cozido. Coza uma boa quantidade de grão de bico no início da semana. Depois, pode adicioná-lo a saladas, salteá-lo com um fio de azeite e especiarias para fazer um snack crocante, ou até triturá-lo para fazer um hummus caseiro delicioso. Uma salada de atum, por exemplo, fica muito mais rica e completa se lhe juntar uma mão cheia de grão de bico. Está a adicionar proteína de alta qualidade e fibra, tornando a refeição muito mais robusta para os seus músculos. O segredo não é comer 1 quilo de frango ao jantar. O segredo é distribuir estes pequenos aliados ao longo do dia. Um punhado de tremoços aqui, umas colheres de grão de bico acolá, e no final do dia, sem se dar conta, deu aos seus músculos exatamente o que eles precisavam para se manterem fortes e funcionais. Agora que já temos no nosso arsenal o queijo quark para a noite e as leguminosas para os lanches, vamos falar de um conceito que pode revolucionar a forma como planeia as suas refeições principais. Muitas vezes, concentramos a nossa ingestão de proteína no almoço ou no jantar, comendo uma grande posta de peixe ou um bife generoso. O pequeno almoço, por outro lado, é frequentemente negligenciado, resumindo-se a um pão com manteiga e um café. Isto é como pedir a um construtor para construir uma casa, mas só lhe entregar os tijolos todos ao fim da tarde. Ele não consegue trabalhar eficientemente. O nosso corpo funciona de forma semelhante. Estudos mostram que, especialmente após os 60 anos, o nosso corpo aproveita muito melhor a proteína quando ela é distribuída de forma equilibrada ao longo do dia. Em vez de uma dose massiva de 60 gramas ao jantar e apenas 5 gramas ao pequeno almoço, é muito mais eficaz consumir cerca de 25 a 30 gramas de proteína em cada uma das 3 refeições principais. É o que se chama de estimulação muscular pulsada. Cada refeição rica em proteína dá um sinal aos seus músculos para começarem a construir e a reparar. Se só der esse sinal uma vez por dia, perde as outras oportunidades. Então, como podemos fazer isto na prática? Comecemos pelo pequeno almoço, a refeição mais importante para quebrar o jejum noturno e acordar os músculos. O rei do pequeno almoço proteico é, sem dúvida, o ovo. 2 ovos mexidos, uma pequena omelete com espinafres ou um ovo cozido são formas fantásticas de começar o dia. Fornecem cerca de 12 a 15 gramas de proteína de altíssima qualidade. Para chegar aos 25 gramas, pode juntar uma fatia de queijo Flamengo ou um iogurte grego natural. Um pequeno almoço assim não só alimenta os seus músculos, como também lhe dará uma sensação de saciedade muito maior, evitando que tenha fome a meio da manhã e que recorra a snacks menos saudáveis. Ao almoço e ao jantar, o objetivo é manter essa consistência. Uma palma da mão de peixe como pescada, carapau ou sardinha, que são tão nossos e tão ricos em ômega 3, é uma escolha perfeita. O ômega 3 tem um efeito anti-inflamatório que ajuda os músculos a recuperar
e a funcionar melhor. Não precisa de ser sempre peixe grelhado. Pense numa pescada cozida com todos, numa caldeirada simples ou mesmo numa boa lata de atum ou cavala em azeite, misturada numa salada ou com umas batatas cozidas. A carne branca, como frango ou peru, também é uma excelente opção. Um peito de frango pequeno, do tamanho do seu baralho de cartas, é uma boa medida. O importante é ter sempre essa fonte de proteína como a estrela do prato, acompanhada por uma boa porção de legumes e uma fonte de hidratos de carbono complexos, como batata doce ou arroz integral. Este hábito de distribuir a proteína é mais importante do que qualquer alimento isolado. É uma estratégia. É pensar no seu dia como um todo, garantindo que os seus músculos recebem um fluxo constante de material de construção, desde o momento em que se levanta até ao momento em que se deita. Já falamos da importância de ter uma fonte de proteína em cada refeição, mas agora vamos mergulhar um pouco mais fundo e juntar as peças todas. Resumir tudo o que conversamos não é sobre criar uma lista de regras, mas sim sobre construir uma nova mentalidade. Pense no seu corpo como um jardim. Para que ele floresça, não basta regá-lo uma vez por semana com um balde de água. Ele precisa de um cuidado constante. Um pouco de água todos os dias, sol, e os nutrientes certos na terra. Os seus músculos são iguais. Não adianta comer um bife enorme no domingo e passar o resto da semana a pão e sopa. A consistência é a chave. Lembre-se de começar o dia com força. Os ovos ou o iogurte grego ao pequeno almoço não são apenas comida, são um sinal que envia ao seu corpo, dizendo: bom dia, vamos construir e ter energia. Este primeiro passo define o tom para o resto do dia e evita a perda muscular que pode ocorrer após o jejum noturno. Depois, ao longo do dia, tenha sempre à mão os seus aliados. Um pequeno recipiente com tremoços ou um punhado de amêndoas na mala pode ser a diferença entre um lanche que alimenta os seus músculos e um que apenas alimenta o seu desejo por açúcar. Pense nestes lanches como pontes de proteína entre as refeições principais, mantendo o motor muscular sempre a funcionar. Ao almoço e ao jantar, visualize o seu prato. Metade dele deve ser preenchido com vegetais coloridos, um quarto com uma fonte de proteína de qualidade, como o nosso peixe tão português, a pescada, o carapau ou umas sardinhas ricas em ômega 3, e o último quarto com hidratos de carbono saudáveis. E, finalmente, o segredo da noite, a nossa arma secreta contra a sarcopenia enquanto dormimos. Uma pequena taça de queijo quark ou requeijão. É o seu seguro de reparação noturna. Este pequeno gesto antes de dormir garante que os seus músculos recebem um fluxo contínuo de nutrientes para se reconstruírem, em vez de se degradarem. Eu sei que mudar hábitos pode parecer uma tarefa difícil, especialmente quando já temos as nossas rotinas há tantos anos. Mas peço-lhe que não veja isto como uma dieta ou uma obrigação. Veja como um ato de amor próprio. Cada escolha alimentar que faz é uma oportunidade para investir na sua saúde, na sua força e, acima de tudo, na sua independência. Não se trata de perfeição, trata-se de progresso. Se hoje conseguiu adicionar um ovo ao seu pequeno almoço, isso já é uma vitória. Se amanhã se lembrar de petiscar uns tremoços em vez de bolachas, celebre essa escolha. Pequenas mudanças feitas de forma consistente levam a resultados transformadores. Agora, adoraria ouvir a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Talvez tenha uma forma especial de preparar o seu peixe, ou uma receita deliciosa com grão de bico que queira partilhar com todos nós. Deixe o seu comentário abaixo. Vamos criar uma comunidade de partilha e apoio. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil,
E se sentiu que esta conversa lhe trouxe valor, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar dela. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver com mais saúde e vitalidade. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e fortalecer. Dê-lhe as ferramentas certas, e ele irá surpreendê-lo. Cada garfada pode ser um passo em direção a um futuro mais forte e ativo. Cuide de si. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.